com vocês. Hoje nós vamos revisar uma questão de cálculo estequiométrico para a gente aplicar o que foi visto na aula 1 e na aula 2. Bem, se você não está inscrito no nosso canal, não esqueça de fazer a inscrição do nosso canal para que semanalmente vocês fiquem por dentro, né, de todos os vídeos que eu vou lançando aqui no canal. Mas vem aqui comigo, vamos responder a questão. O que é que a questão diz? Ela diz que o vidro é um sólido iônico com estrutura amorfa, a qual se assemelha a de um líquido. Forma-se pela solidificação rápida do líquido, em que os cristais não conseguem se organizar. Seu principal componente é a sílica, e ele dá a molécula, que é o dióxido de silício, SiO2, que constitui 70% do vidro. Isso é extremamente importante. Quer dizer o quê? Que o vidro, que é uma mistura, 70% é dessa substância. E é fundida juntamente com óxidos de metais que alteram o arranjo das ligações do sólido, tornando uma estrutura semelhante a de um líquido. Em seguida, depois da questão de formar esse 70%, eu até coloquei aqui para vocês teor de sílica 70%, que a gente vai utilizar no cálculo da questão. Em seguida, ele diz que ao ser gravado na sua decoração, a sílica do vidro sofre ataque do íon F-, que é o fluoreto, como a seguir. Então, ele me dá uma equação, e o bom é que geralmente as questões nos dão a equação já balanceada, mas eu sugiro sempre que vocês confiram o balanceamento. Então, ele dá aqui, ó, a sílica, que é o dióxido de silício, SiO2, reagindo com ácido fluorídrico, 6 mols de ácido fluorídrico, produzindo aqui o SFE, 2-, F6, 2- e o 2H3 ou mais. Os produtos não vão ser importantes nesta equação para a realização do cálculo, porque a questão ela vai solicitar o cálculo em cima de quem? Para criar um efeito decorativo em uma jarra que pesa 2 quilos, 2 quilogramas. Na verdade, pessoal, lembra que lá no primeiro parágrafo 70% do vidro é dióxido de silício? Então, quer dizer, desses 2 quilogramas, apenas 70%, né, corresponde à substância de interesse para o cálculo. E ele quer a massa de ácido fluorídrico, porque justamente o ácido fluorídrico que vai atacar vidro deve ser empregada Então, duas coisas que a gente vai identificar. Primeiro, quem são as substâncias que vão constituir a regra de 3. A primeira informação foi dada um valor numérico 70%, né, de dióxido de silício. Então, a primeira substância vai ser o SiO2, participar da nossa regra de 3. Ela é um reagente. Tem que ter uma outra substância. Quem é a outra substância? O HF, porque o fluoreto que vai atacar o vidro, fazendo a decoração no vidro. Então, quem são as substâncias que irão participar da nossa regra de 3? O HF, que é ele que ataca o vidro para fazer gravar em vidro, fazer decoração, e o SiO2, que é o principal constituinte do vidro. Então, na tua regra de 3, vão ter essas duas substâncias. Outra coisa, como é que a gente vai construir a regra de 3? Precisa identificar os fatores. Quem são esses fatores? Se você não viu a aula 1, volta lá na aula 1, você vai observar que os fatores são massa, volume, unidades de moléculas. Nesse caso, como a questão me dá massa em quilogramas e as alternativas, vocês vão olhar que estão também massa, quer dizer que é massa. O fator a ser utilizado é massa. Massa do SiO2 e massa do HF. Então, eu já sei que eu vou trabalhar a substância reagente com reagente, então reagente de um lado, reagente do outro, eu já identifiquei o tipo de regra de 3 que eu vou montar, e o fator massa-massa, massa do dióxido de silício e massa do ácido fluorídrico. Sempre os valores, né, os primeiros valores que tu monta a regra de 3, não esquece, vem da própria equação balanceada. Só que você vai pegar a estequiometria e vai observar se você vai usar um mol mesmo, como já está lá. No caso, você vai usar 1 mol e 6 mols, ou você vai pegar esse número 1 e esse número 6 da equação e vai converter em outra unidade. Por exemplo, massa, que é o que a questão pede. Poderia ser a constante de Avogadro, poderia ser o volume. Nesse caso, você vai multiplicar, vai encontrar a massa molar e multiplicar por 1, e encontrar a massa molar e multiplicar aqui desse cara por 6. Para adiantar, eu já deixei aqui o cálculo para vocês. Está aqui o cálculo da massa molar do SiO2, 60 gramas por mol. Tu recorre à tabela periódica, eu deixei aqui para você os valores. Se você não recorda como faz isso, assista a nossa aula 2, que ela justamente fala o cálculo de massa molar.
E aí deixei o cálculo para vocês, do HF 20 gramas por mol. Aqui a informação que a questão deu, que é um teor de SiO2 no vidro, 70%. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer, então, é justamente calcular a massa de SiO2 que vai reagir. Porque a questão são 2 kg, porém 70% é SiO2, então os outros 30% não reagem. Então, quem é a massa, N de massa, de SiO2? Então, será que 70% é 70 dividido por 100 vezes 2 kg. Aqui você faz do jeito que você achar mais viável, tá? 7 vezes 2 dividido por 10, 7 vezes 2, 14, dividido por 10, 1,4 kg de SiO2. Então, quer dizer que esse valor aqui, dessa substância, que a gente vai partir para construir a ideia, né, do gabarito da nossa questão, se eu tiver essa quantidade de vidro, quanto é de HF que eu necessito para gravar esse 1,4 kg? É isso que a questão pede. Então, montando aqui a nossa regrinha de 3, eu vou ter SiO2 de um lado e no outro lado da regra de 3 o HF. Olha que os primeiros valores, novamente, vem da estequiometria. Esse 1 mol de SiO2 corresponde a 60 gramas. Tá aqui, 1 mol por mol, 60 gramas. Então, 1 mol de SiO2, vou botar as informações aqui do SiO2 uma embaixo da outra. São 60 gramas. Reage com quanto? Reage com 6 mol de HF, então é 6 vezes. Aqui o cálculo do mol do HF, 20 gramas. Então, 6 vezes 20 gramas. Só que no cálculo número 1, a gente observou que a massa de dióxido de silício nos 2 kg de vidro é de 1,4 kg. Então, 1,4 kg. Vai produzir, na verdade, vai precisar de quanto de HF? Vai precisar de X. Então, ó, de um lado SiO2, do outro lado HF. Esse valor 60 corresponde a 1 mol, tá o cálculo ali. Esse valor 6 vezes 20 corresponde aos 6 mols, que são 6 vezes 1 mol, que é 20. E aqui, ó, eu tenho a massa dada. Será que eu preciso converter em gramas? Nesse caso, não vai ter necessidade, porque as alternativas estão em quilograma. Significa o quê? Que na hora que você multiplicar aqui cruzado, você vai cortar esse grama com esse daqui, sobrando apenas quilograma. E como a resposta está em quilograma, então a gente já deixa desse jeito mesmo. Então, fica 60 vezes x e 1,4 vezes aqui dá 120. Então, eu tenho o seguinte, ó, x vai ser 1,4 que multiplica 120 e que divide o resultado por 60. Aqui eu vou dividir 120 por 60, sobra aqui 2, e multiplicar o 2 por 1,4, que é exatamente 2,8 kg de HF. Que é justamente o que a gente precisa para reagir com aquele 1,4 kg de dióxido de silício para poder fazer, né, gravar a imagem na decoração dessa jarra de 2 kg. Galerinha, foi mais uma aula agora de cálculo estequiométrico. Nós estamos praticando, colocando em prática, né, aula 1 e aula 2, para que vocês vejam como é a dinâmica de resolução das questões de cálculo estequiométrico, tá? Se tu não curtiu o nosso vídeo, não esquece, deixa o teu like aqui, tá? Também faz a inscrição no nosso canal. Semanalmente estamos disponibilizando as aulas para vocês que vocês estudem e fiquem por dentro de todas as novidades. Tchau!